Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus. Bom, eu fiquei responsável de poder estar trazendo aqui uma breve introdução sobre a carta aos Gálatas pelo príncipe dos teólogos, Tiago Spurgeon. Fiquei bastante feliz também. Bom, mas sem mais delongas, eu gostaria de fazer só uma breve diferenciação entre Galácia e Gálatas pelo simples fato do nome ser parecido. Quando a gente escutar falar, quando a gente lê nas escrituras também Galácia, a gente tem que compreender que o autor ele vai estar querendo ele está se referindo a a um local, a uma geografia. No caso de Gálatas, a uma comunidade. Seria como dizer que Galácia está para Minas Gerais, uma região, assim como Gálatas está para Mineiros, uma comunidade. Consegue perceber? Com relação à autoria, semelhantemente à Epístola aos Romanos, aos Gálatas também é incontestavelmente atribuído ao apóstolo Paulo. A própria forma de escrita, como um grego mais ou menos avançado, é uma forma de identificar se determinada carta é ou não de determinado autor. O próprio apóstolo Paulo, crendo nós na inerrância e na inefalibilidade das escrituras, no capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer que ele mesmo de próprio punho escreveu. Com relação à datação, a gente vai ter duas datas mais debatidas. Uma entre 55 e 60 depois de Cristo e uma entre 48 e 49 depois de Cristo. Com relação a essas duas datas, a gente tem que ter um divisor de águas aí. Em Atos capítulo 15, a gente vai ver que acontece o concílio em Jerusalém. Lá é definido se os gentios eles seriam evangelizados ou não, e se a circuncisão ela deveria ser ou não uma obrigação para aqueles gentios não judeus que ingressavam ali no cristianismo. Lá então a decisão foi tomada e foi dito que não era necessário fazer, por exemplo, a circuncisão para fazer parte da família de Deus. E aí quem defende essa data de 55 a 60 vai defender dizendo o seguinte: olha, o concílio de Jerusalém já aconteceu, concílio esse datado entre 49 e 50 depois de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, por ele enfatizar que a justificação não é dada por Jesus Cristo e mais a circuncisão, tema da carta, mas somente por Jesus Cristo, então isso aponta que o concílio já aconteceu, porque essa conversa já foi definida. Por isso, Paulo dá essa ênfase. Porém, a carta ela é mais direcionada pelo ano de 48 e 49. Percebe que o concílio aí, então não aconteceu, né? Concílio datado em 49 e 50. Quem defende essa posição, ela é mais defendida, vai dizer que pelo fato do apóstolo Paulo em momento algum apontar para o concílio de Jerusalém, ou seja, que esse concílio aconteceu, então o concílio não aconteceu ainda, sendo então essa data datada antes de 49 e 50, provavelmente 48, ou no início ali do ano da década de 40, né, depois de Cristo. Bom, com relação aos destinatários, é da região da Galácia do Sul, e aí tem a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. A Galácia do Sul a gente vai ver em Atos capítulo 14 e 15, que o apóstolo Paulo ele vai fazer umas viagens missionárias, e aí a gente vai ver ele indo em Listra, em Derbe e em Icônio. O tema principal, hoje a gente pode colocar aí, os subtemas, vai ser a autoridade apostólica, que ele vai defender no capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 5, capítulo 6, ele vai defender sobre a liberdade com responsabilidade do cristão. Né? O cristão é livre em Cristo, mas tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Caminha nesse ponto. E o tema central da carta, que encontra sua êxtase ali no capítulo 3, capítulo 4, principalmente capítulo 3, a justificação pela fé e a nova família em Deus. Bom, com relação à defesa aí da autoridade do apóstolo Paulo, eu só gostaria de deixar aí um comentário do João Calvino. Ele diz o seguinte: nesses dois capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, apresentamos, aparentemente, ele trata de muitos temas, mas na verdade seu único objetivo é provar que ele é igual aos apóstolos mais proeminentes, como por exemplo Pedro e João, e que não há qualquer razão plausível para que não seja ele considerado no mesmo pé de igualdade com eles. A gente vai ver então que alguns mestres estavam ensinando, dando um falso ensino aos Gálatas e também dizendo que o apóstolo Paulo, ele na verdade nem era apóstolo. E aí o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase na sua apologética, na defesa do seu cargo, porque
ele percebe que defendendo a sua apostolicidade, ele não defende a si mesmo como uma mera defesa egoísta, mas ele na verdade está defendendo o próprio evangelho, porque ele já havia pregado o evangelho. Então, se ele pregou o evangelho através da autoridade dada a ele pelo próprio Cristo Jesus, então ele teria sim que defender esse cargo, porque foi o próprio Cristo que o atribuiu. Então, defender o seu próprio cargo, a sua autoridade apostólica, é defender o evangelho. Só gostaria de pontuar mais uma vez que a ênfase de Gálatas é a justificação pela fé e a nova família em Deus.